A morte súbita do youtuber Gustavo Crowley acendeu um alerta quanto às cardiopatias em crianças. O acompanhamento médico é essencial. Pensando nisso, a ONG Coração Curumim criou uma carteirinha do coração. Nessa carteirinha constam todas as informações médicas, de quem tem um problema cardíaco, leve ou mais grave. A repórter Ana Paula Palaz vai trazer agora todos os detalhes dessa história, balançando para você. Um jogo inocente de futebol na escola, um desmaio inesperado e o fim da vida de um adolescente saudável. A morte súbita do youtuber Gustavo Crowley durante uma aula de educação física levantou dúvidas quanto ao perigo da prática esportiva por crianças e adolescentes com problemas no coração. Esta ONG em Campinas acolhe cardiopatas que nascem com doenças graves e precisam de cirurgia, como o filho recém-nascido de Ravene. Estava grávida de gêmeos, Um nasceu saudável e ele nasceu de peso baixo e precisou ser internado para recuperar o peso, E aí, então, descobriram a cardiopatia que ele tinha. No caso de Gustavo, o problema era mais simples. Segundo a família, um sopro no coração. O sopro é uma alteração no fluxo de sangue dentro do coração. Em 90% dos casos, não é grave e não traz risco de morte. A estimativa é de que 40% a 50% das crianças e adolescentes saudáveis tenham essa disfunção, que pode ser congênita, ou seja, a pessoa nasce com um defeito numa das válvulas ou adquirida ao longo da vida. E isso pode acontecer, por exemplo, com infecções de garganta mal curadas. Apenas 10% dos casos de sopro são patológicos, considerados doença e precisam de atenção especial. Mas tem gente que passa a vida sem saber que tem sopro. A pessoa não apresenta sintomas como falta de ar e dor no peito, e a alteração só é perceptível a ouvidos treinados. A maioria dos sopros que nós identificamos na infância são chamados sopros inocentes. São sopros onde eles não limitam para atividade física e muitas vezes não limitam até para provas esportivas mais intensas. Mas se não havia riscos e Gustavo tinha sido liberado pelo médico, por que o adolescente morreu? São várias as hipóteses. Esse jovem pode ter uma arritmia, ele pode ter um defeito na condução elétrica do coração, ele pode ter uma malformação congênita que não foi identificada anteriormente. Então você tem aqui um caleidoscópio, um corolário de possibilidades e que não necessariamente era o sopro a causa que se relaciona com essa morte. Ter sopro ou uma cardiopatia não impede ninguém de fazer atividades físicas, desde que orientadas. O filho de Kellen, de 9 anos, nasceu com 3 doenças de nome complicado: hipoplasia, atresia e estenose. Ele não pode participar de competições, mas faz esportes e leva uma vida normal. A partir do momento que ele se sente mal, ele fica cansado, ele fica roxinho, ele para, respira, tem o tempo dele e aí ele continua a fazer atividade. Todo mundo sabe, inclusive os coleguinhas da escola, e dão esse espaçamento para ele, não cobra tanto, porque realmente precisa saber, precisa ser orientado. Para ajudar os pais, médicos e escolas, a ONG Coração Curumim, onde Ravene conseguiu apoio durante o tratamento do filho, criou um documento que identifica o tipo de sopro que a criança ou o adolescente tem. A carteirinha do coração foi lançada em outubro do ano passado. A gente consegue fornecer essa informação sobre a patologia para o médico que está atendendo lá no pronto-socorro, por exemplo, ou para o próprio pediatra geral que desconhece a cardiopatia, porque os pais normalmente chegam falando que a criança tem sopro. E sopro é apenas o barulho que a gente ouve quando o sangue passa por faz essa turbulência dentro do coração.